através da mensagem que vem para nós. Então nós fomos beneficiados por alguém que compartilhou conosco a palavra de Cristo Jesus e alcançou a mim e a você. E agora também é como diz a sua palavra. Tem uma palavra que diz: dai de graça que eu vos te dei. Então a palavra que é o Espírito Santo de Deus e coloca no nosso coração e nós possamos compartilhar a palavra. E ainda vai dizendo assim: para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações, né? A fé que Deus assim nos deu. Na introdução ainda diz assim, o apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar a boas novas da salvação aos gentios. Que coisa boa é quando Deus escolhe alguém, né? Escolhe alguém que está no mundo e traz ele para o Evangelho através da palavra do Senhor Jesus. E agora ele também sente aquele desejo, e assim como também recebeu e abrir a mensagem do Espírito Santo, ele agora também foi dirigido, agora Pedro, a também levar a mensagem do Espírito Santo. E prossegue ainda nessa introdução dizendo: o que na época não era aceitável. Em Atos capítulo 10, é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstram fé na pessoa do seu bendito Filho de Jesus Cristo. Irmão, é interessante quando uma pessoa mostra fé. Você já viu quando você prega o Evangelho e pessoas dão bem atenção e ele vai abrindo espaço, né, com aquela fé, recebendo a mensagem do Evangelho? Eu acredito que assim isso aconteceu na minha vida e na sua. Um dia, quando nós estávamos ouvindo pela primeira vez a mensagem do Evangelho de Cristo, foi gerando uma fé, um desejo de uma mudança em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, e por isso nós estamos aqui. Então, ele viu isto quando Pedro pregava na vida daquele homem. E nós observamos que ele diz assim ainda: Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus nos Pentecostes. Está vendo como é que é? Então, recebeu, irmão, a palavra, gerou fé, teve fé, até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se não tem a palavra de Deus, geralmente não vai gerar fé naquela pessoa. Mas a palavra de Deus, para aquele que está ouvindo a mensagem do Evangelho, pode gerar uma grande fé, e aquela pessoa pode ter uma mudança pelo poder do Espírito Santo. Então, meus amados, que Deus em Cristo te abençoe e falando com a sua igreja. Está conosco o nosso pastor, graças a Deus, também o nosso Alex, que Deus possa abençoando. Isso para nós é uma bênção de Deus, né? E agora ele vai prosseguir com o trabalho de Deus, fazendo conforme o Espírito Santo conceder, e nós vamos continuar na dispensação do Espírito Santo, porque eu creio que vai continuar falando com a sua igreja em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós chegamos um pouco atrasado, mas não preocupa da gente. Sabe alguma coisa que aconteceu com a gente, né? Acabando, você sabe, às vezes a gente aparece coisa, perde um pouquinho, a gente não faz, né? Então, meus amados irmãos, agradecemos a Deus por Glória a Jesus. estarmos mais uma vez juntos para agradecer a Deus. Eu sempre, irmão, o meu propósito é isso, cada dia aprender a agradecer a Deus, né? E um dia vivido é coisa boa diante de Deus, não é? Às vezes a gente corre de um lado, corre para outro, e muitas vezes a gente deixamos o mais precioso. É sempre aquilo que eu vou dizer. Paulo disse: eu não me canso de ensinar para vocês as mesmas coisas. Né? O Evangelho é o poder de Deus, a gente vai aprendendo. Meus amados, Glória a Jesus. Estamos diante de uma lição, e esta lição de hoje vai nos mostrar como Deus age.
Por que você quer dizer isso, irmão? É porque quando alguém pensa que não, Deus aparece. Amado Jesus. Aleluia. Pelos próprios judeus, Sim. o evangelho não tinha chegado aos gentios. Já pensou? Não, é que é herança nossa. Mas irmão João disse, olha, dá de graça aquilo que tu recebeste. Recebemos de graça o Glória a evangelho. Jesus. E esse evangelho ele tem que ser pregado. Então, quando muitas vezes acontece coisas na vida da gente, muitas vezes na vida da igreja, muitas vezes nos traz por exemplo, né? Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana na beira do poço, a mulher disse, você é samaritano, você é judeu, quer dizer. E você sabe que judeus não se dá, vamos dizer na nossa linguagem, né? Não se comunica com os samaritanos. Eu não fico pensando como Deus nos amou, né? E aqui a lição vai dizer que Jesus não fez acepção de pessoas. Evangelho é uma palavra sincera que ele tem que abranger a todas as nações. Seja a nação que for, porque Jesus não fez acepção, Jesus quer salvar a todos, né? Então, isso é o motivo de nós vivermos alegre, porque o Evangelho, irmãos, se não fosse, aleluia, o desejo de Deus, não tinha chegado para nós gentios. Mas chegou. Glória a Estamos Jesus. de posse. Agora, Paulo teve razão de dizer, agora somos filhos de Deus. Então, se somos filhos, devemos considerá-los e levarmos a palavra de Deus para que possa chegar além, né? Para que possa chegar alguém. Nós vamos já ler aqui o comentário. Nós vamos ouvir o nosso irmão Alex, trazer uma palavra. Glória a Jesus. E depois a gente não prega. Eu ouvi, irmão, tá certo? Eu ouvi, eu não tenho aquele dom de pregar, eu gosto muito de ouvir. Amém. Né? Pessoas que é o culto todinho e aquela bênção, né, irmão? Se cansa. Eu estou também velho, cansado, né? Não dá mais para ir muito além. E eu gosto tanto de ouvir, irmãos. Eu gosto tanto de aproveitar os irmãos. Se ele sabe ler um versículo, é bom. E se ele não souber ler um versículo, para mim também é bom. Agora, que fala o padrão da Bíblia, né, irmão? Porque não adianta muitas vezes tanta sabedoria e fugir do plano da Bíblia. Paulo chegou na casa de Cornélio, falou a mensagem da cruz. O nosso alvo é a mensagem da cruz. Quem foi a mensagem da cruz? Jesus. Então vamos ouvir nosso irmão Alex trazer uma palavra. Glória a Jesus. E os irmãos continuam orando para Deus continuar nos abençoando. Fala. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus amado. Abençoe os irmãos com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Vamos Jesus. orar com o nosso pastor. Vamos falar um pouco da nossa lição nesta noite. Glória a Deus. Uma lição especial. Uma lição que fala abertamente das Escrituras e do poder de Deus. Um poder que manifesta o seu poder, a sua glória. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Veja como a igreja, através de seus seguidores, ela muda situações, ela muda o quadro através de Jesus. Então, é importante nós sabermos que estamos diante de uma missão maravilhosa, de uma missão que mostra como é importante orar, como é importante buscar a Deus e uma igreja fundamentada através do poder de Deus, através da palavra, através da revelação de Deus,
ali aos gentios, né? E no primeiro ponto vai falar a revelação de Jesus aos gentios, né? Nós vamos falar um pouco sobre esse primeiro ponto, né? Quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para o Evangelho, para você que nos assiste no nosso canal no YouTube, saiba que Deus tem sempre uma palavra para os nossos corações, uma palavra que fortalece, uma palavra que dá a cada um de nós essa força e essa coragem de estarmos cada vez mais seguindo o Evangelho. De palavra das Escrituras, de homens que vivenciaram a palavra de Deus, que seguia as práticas do Evangelho, os apóstolos e aqueles do Antigo Testamento, principalmente os apóstolos, muitos oravam 2, 3 vezes ao dia, buscando cada vez mais a presença de Deus. Então isso é sempre especial para que nós possamos buscar, né? E tanto os outros, como Lucas, como João, como Pedro, então, homens que nos deram exemplo de vivenciar as Escrituras. E aqui no primeiro ponto vai falar a revelação de Jesus aos gentios. Nos diz assim, o primeiro tópico, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, você vê que ele orava, né? Orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Então veja, homens que oram, mulheres que oram, tem sempre algo de Deus. O homem que ora, a mulher que ora, Deus dá recompensa. Seja na área espiritual, seja na área material, mas aquele que ora, Deus ele tem resposta para aquele que ora. Não é diferente para Cornélio, Deus tinha resposta. Que nesta noite Deus tenha resposta para cada um de nós, resposta do trono da graça, resposta do Evangelho de Cristo, esse Evangelho que é poder de Deus, tanto para nós, tanto para aqueles que estão aí fora, mas o importante é servir, seguir e crer profundamente e ter a convicção plena de que Deus está no controle das nossas vidas. Então, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. E o que ele viu? Ele viu um anjo de Deus, como está em Atos 10, 13. Não é incomum, nas páginas das Escrituras, né, onde nós vamos ver pessoas orando, onde nós vamos ver homens e mulheres orando ali, e Deus trazer a resposta. Deus se revela, aleluia, louvado seja Deus, por meio da oração sincera, por meio daquele coração levantado, por meio, aleluia, daquele que está quebrado, mas diz sempre em sua palavra: Senhor, eu estou aqui, e fala comigo abertamente, porque eu preciso ouvir a tua voz. Se você ouvir a voz do Senhor nesta noite, diga: Senhor, obrigado, porque eu estou no lugar certo. Eu estou, aleluia, no melhor lugar, que é a casa de Deus. É melhor estar na casa de Deus do que estar aí fora, porque na casa de Deus a Bíblia diz, aleluia, que há suprimentos de alegria, de paz, de gozo e de felicidade, porque é o lugar que habita o Espírito Santo do Senhor. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelava por meio de anjos. Contudo, essa revelação distingue a outras por conta do seu propósito, né? Cada revelação de Deus tem propósito em vida. Cada revelação de Deus, ela tem propósito dele guerrear cada vez mais, tem propósito de salvação, tem propósito dele se levantar, tem propósito cada vez mais ele buscar mais a presença de Deus. Cada vez que se busca a presença de Deus, o milagre acontece. Cada vez que se busca a presença de Deus, algo acontece em nossas vidas. E Deus sempre se revela, aleluia, antes de acontecer, sempre mostra alguém. E quando eu olho para a palavra, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo que uma das revelações foi quando, aleluia, estava ali no caminho de Damasco, que ele caiu ali, aleluia, exatamente em terra ali. Tinha alguém orando, uma revelação, Deus mostrando a Ananias que aquele homem havia caído,
mas que estava em oração. Em uma visão ele via, aleluia, louvado seja Deus, o trabalhar de Deus abertamente em visão. Então Deus ele trabalha através da oração dando visão, mostrando a Ananias que aquele que estava ali ia ter um encontro, aleluia, com Deus. Verdadeiramente, quando ele teve o primeiro encontro, quando ele caiu, a Bíblia diz que quando ele cai, a sua visão estava sobre camadas, ou seja, o milagre ainda não tinha acontecido abertamente, mas através de Deus, falando ali com Ananias, que quando impor as mãos sobre Saulo, ali um milagre aconteceria, porque Deus escolheria ele para uma grande obra. Então Deus sempre se revela por meio da oração de um crente, de um homem sincero, temente a Deus, temente as Escrituras, aonde Deus mostra e aonde Deus diz, vai e faça conforme o que eu lhe falei. Então Deus sempre se revelou ao Antigo Testamento, ali, aleluia, aos discípulos, aos apóstolos, que há poder quando se clama, aleluia, pelo sangue de Jesus. E aqui nos diz que essa revelação se distingue a outras por conta do seu propósito. Deus sempre tem um propósito em cada revelação. A inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação. E é importante, isso é o maior desejo que tem que existir em cada coração da terra. É o desejo da salvação. É o desejo de ser salvo através de Jesus. É o desejo, aleluia, de buscar Jesus, a salvação, de buscar Jesus, aleluia, esse descanso eterno, ter paz, aleluia, em seu coração, paz espiritual, ter certeza de salvação, e só encontra em Jesus. Então, esse desejo que Cornélio tinha, aleluia, é o desejo que eu passo para cada um que está aí fora, para cada um que nos acessa, desejo de ser salvo através de Jesus. Então, nós apresentemos Jesus Cristo como um e suficiente Salvador da tua vida e que você possa alcançar a salvação através dele. Então, Cornélio era um homem que tinha o desejo da salvação, pois mesmo sendo gentil, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, né? Homem temente a Deus, homem que tinha desejo de salvação. E é importante, é o que mais falta nos dias atuais, é o desejo de buscar Cristo, é o desejo de se salvar, é o desejo de buscar, tem se afastado, tem se perdido muito esse desejo. E Cornélio, através da sua família, ele era um homem temente a Deus e com toda a sua casa buscava sempre a Jesus. No entanto, isso não era o suficiente para salvar. Mesmo ele sendo temente a Deus, mesmo ele à casa dele, buscando sempre a presença dele, o leitor da Bíblia, o leitor da escola bíblica, ele disse que não era suficiente para salvar. No entanto, isso não era suficientemente para salvar. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz e o anjo de Deus que estava ali para instruí-lo como fazer. Aleluia, louvado seja Deus. Então ele precisava de mais, ele precisava ouvir a mensagem da cruz, ele precisava ouvir a mensagem de salvação e guardar, e seguir e ter esse desejo pleno, aleluia, plena convicção de que Cristo, aleluia, através do sacrifício ali na cruz do Calvário, era capaz de salvar ele. Aleluia. Não sendo, aleluia, louvado seja Deus, como falei, ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz. E o anjo de Deus que estava ali para instruí-lo e como fazer. Não sendo a pregação do Evangelho missão para o anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Aleluia, louvado especial seja o nome do Senhor, que sempre tem usado homens e mulheres, aleluia, para mostrar que a mensagem da cruz é a mensagem de salvação para aquele que crê e segue, aleluia, a palavra de Deus. Sem Cristo não há salvação. Então, era direcionada a Cornélio, sem a mensagem da cruz, sem a mensagem anunciada, sem a mensagem guardada, não há salvação, porque a salvação só existe na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, Cornélio aprendeu, aleluia, através de Pedro, aleluia, que ali na cruz do Calvário, aleluia, Jesus, ele quebrou uma barreira de separação do homem,
aleluia, do pecado, mostrando que através de Jesus o homem seria salvo pelo poder e a graça que operava na pessoa bendita de Jesus. Vamos para o segundo ponto, porque as horas se passam. Aleluia, Deus tem sempre algo a falar. Esse segundo ponto vai falar em algo especial. Em algo, aleluia, louvado seja Deus, que nos fala a experiência espiritual de Pedro. Cada um de nós, diante da nossa caminhada, diante da nossa jornada, nós temos algo, aleluia, espiritual de Deus, colocado, aleluia, a cada um, através da oração, através da busca, através da experiência. Pedro sempre teve essa experiência, porque ele estava sempre ali do lado de Jesus, então ele teve experiência na caminhada de estar ali perto do Mestre. A experiência espiritual de Pedro, assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação em Atos 10:10. Pedro teve uma experiência espiritual com a visão e a revelação divina que o deixou perplexo. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre a convicção de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para que viria enfrentar. E viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho, um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros seus irmãos judeus naquela missão. Aí fala da missão, aleluia, da igreja, da missão de compartilhar as boas novas. O intuito dele ali foi levar a mensagem de salvação, a mensagem da cruz, a mensagem de boas novas, a revelação, aleluia, de Deus, a revelação do Espírito. Veja que a revelação foi tremenda em Espírito. Deus ele sempre se revela no meio do seu povo. E ali Pedro se reuniu com alguns irmãos, com certeza irmãos cheios do poder, cheios da graça, vivenciaram o Evangelho, experiência vivida, estavam próximo de Jesus e foram até ali, aleluia, falaram do amor de Deus, falaram experiência que vivenciaram, experiência divina do trono da graça de Deus. É bom, aleluia, quando se fala da igreja, aleluia, ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros seus irmãos judeus naquela missão, né? Sabendo da missão do Evangelho, que é levar as Santas Escrituras. Vamos para o terceiro ponto, Aleluia. que vai falar da urgência da pregação do Evangelho, né? A Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando o Evangelho de Cristo for pregado a toda criatura, aí será o fim. Se naquele tempo, já se falava que Jesus estava próximo para vir, muito mais agora que a igreja passa por perseguição, que a igreja passa pelos momentos mais difíceis aqui na terra, perseguição em outros países. Nós ainda temos um país que nos dá essa liberdade de levar o Evangelho, essa liberdade de pregar as Santas Escrituras, essa liberdade de chegar na casa dos irmãos, na casa de algum vizinho e falar, aleluia, da salvação, falar que Jesus tem um plano de salvação para eles, que se eles, aleluia, deixarem a prática do pecado e vierem a Jesus, com certeza Jesus tem algo especial para ele, aleluia, salvação eterna, salvação da alma, e isso, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando for pregado a toda criatura, aí será o fim. Nós vemos o Evangelho por meio das mídias digitais se espalhando ainda mais, aleluia, louvado seja Deus, e com certeza, aleluia, a Bíblia nos diz que breve virá e não tardará a volta de Jesus. Então vamos para o terceiro ponto, que vai falar a experiência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, claro. Aleluia, Deus ainda pode, porque Deus ainda levanta homens e mulheres guerreiras, Deus ainda levanta, aleluia, um povo santo, remido, através do sangue do Cordeiro, que encoraja eles, aleluia, a falar da salvação.
encoraja eles a falar que Jesus liberta o homem de todo o pecado, que Jesus, aleluia, através do seu sangue ali derramado na cruz do Calvário, deu autoridade aos seus seguidores, aleluia, limpou as mãos aos enfermos, aleluia, curar, aleluia, louvado seja Deus das enfermidades, aleluia, mesmo de se beber alguma coisa mortífera, não dará dano algum, porque o Espírito tem guiado, aleluia, a igreja para levar o Evangelho aí fora, para levar esse Evangelho salvífico, esse Evangelho, aleluia, de salvação. Então, Deus ainda pode revelar o seu plano salvífico, aleluia, a você que está aí fora, aleluia, de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da revelação bíblica de que Deus quer salvar todos, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia, essa é a missão da igreja, essa é a missão do Evangelho, essa é a missão que Jesus sempre pregou. Aleluia, louvado seja Deus para aquele povo caído, para aquele povo que precisava de salvação. A igreja, aleluia, o leitor nos diz que ela deve sempre, aleluia, louvado seja Deus, levar adiante, aleluia, do povo, adiante da sociedade, adiante do povo que está aí fora, que há um Deus que salva, um Deus que liberta o homem de todo o pecado, que é Jesus Cristo Jesus Cristo de Nazaré, o maior, aleluia, louvado seja Deus, patrimônio que nós temos em nossas vidas é seguir a Jesus, aleluia, é saber, aleluia, que nós temos um Deus que tudo pode, que tudo fortalece, aleluia, através das santas Escrituras. Então, meus amados irmãos, aleluia, Deus ele nos dá a oportunidade. Contudo, essa, aleluia, louvado seja Deus, é algo especial que nos diz a partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, mas todos não querem vir, aleluia, a Ele. Aleluia, Deus ele veio para os seus, mas os seus nos desprezaram, além disso, crucificaram numa cruz, mas o desejo de salvação, aleluia, era para todos aqueles que nele creem, aleluia, vivenciarem o Evangelho de Cristo. Então, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem, aleluia, por meio da pregação. Veja que ele menciona a pregação, veja que ele menciona, aleluia, louvado seja Deus, a igreja que prega o Evangelho. O homem é salvo através de Jesus por meio da pregação do Evangelho. Veja que Deus, aleluia, louvado seja Deus, nos deu, aleluia, louvado seja Deus, no livre-arbítrio de nós escolher, e que nós possamos escolher sempre, aleluia, a boa parte, que é a palavra de Deus, e fazer como Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creram por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar, aleluia, louvado seja Deus, e não é preciso ninguém ficar esperando um anjo convencioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso ali na cruz do Calvário, nos dando essa oportunidade, aleluia, de estarmos vivenciando na palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, a primeira igreja fundada, aleluia, louvado seja Deus, após o Pentecoste, era composto quase exclusivamente de judeus durante anos. Nenhuma tentativa, aleluia, foi feita no sentido de evangelizar os gentios, apesar do último mandamento de Cristo. Isso nos, aleluia, louvado seja Deus, parece surpreendente, mas era difícil remover, aleluia, da mentalidade judaica certos preconceitos seculares. Somente o poder de Deus poderia arcar deles tais costumes antes de grande comissão ser efetuada pela igreja judaica e o evangelho alcançar os gentios. Algumas questões teriam de ser solucionadas. Será que os judeus e gentios poderiam receber igual salvação, ficando em pé
de igualdade, os crentes judeus poderiam ter a comunhão e convívio, aleluia, com os gentios, que os judeus consideravam impuros, até que, aleluia, da sua comida se recusavam a participar. Isso por não ser preparada de acordo com a lei mosaica. Deus, aleluia, se pronunciou sobre estas dúvidas. Primeiro providenciou um contato entre duas pessoas, Cornélio, um gentio interessado no Evangelho, e Pedro, um pregador judeu. Deus ele une, aleluia, para que eles vivenciarem a sua palavra, aleluia, através da salvação. Deus ele veio para todos, aleluia, mas sabemos que aqueles que vêm a Jesus de maneira nenhuma, ele lançará fora. Então é importante seguir a Cristo. Aqueles que seguem a Cristo, eles vencem. Aqueles que entregam a sua vida verdadeiramente a Cristo, a Bíblia diz que eles são mais do que vencedores. Então a pregação do Evangelho ela tem poder em nossas vidas. Poder de salvar, libertar o homem de todo o pecado. Não existe pecado, aleluia, que o Senhor não possa perdoar. Aleluia, louvado seja Deus. Basta somente, aleluia, entregar a sua vida a Jesus. Jesus é aquele que tira lá do lamaçal do pecado, perdoa as iniquidades e faz dele uma nova criatura. Vivenciando como Cornélio, vivenciando como Pedro as boas novas de salvação através da pregação do Evangelho. Então, continuo orando por mim, pelo meu lado, continuo orando pelo meu Pai, que é aparecido amanhã, para que Deus continue, aleluia, nos abençoando. Está no tratamento hoje, aleluia, eu creio que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade a todos. Oh, Jesus amado, Deus é fiel, amado Jesus. Glória seja dada em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, essa lição de hoje nos mostra um grande exemplo. Né? Este exemplo, irmãos, é que Deus, Ele faz da forma que Ele quer, não é como eu penso, não é? Ou não é como Amado Jesus, mas é como Ele quer. Aleluia. Né? Você já pensou se o Evangelho fosse alcançado só aquelas pessoas de boa posição, de bom nome, de bom caráter? Não. Aleluia. Eu fico pensando como Deus, Ele se revela de uma forma que nós poderemos observar, meus amados. Quando muitas vezes pensamos que poderemos fazermos alguma coisa, a gente deve ter experiência. Aleluia. E o primeiro ponto nos fala que Pedro tinha experiência. Depois ele diz que nós não precisamos mais que o anjo apareça para fazer a obra de Deus, porque Jesus já ordenou. Jesus já mandou. E eu fico pensando, meus amados irmãos, como Jesus age. Porque se fosse um Dedé, ele poderia até ter dito àquele ladrão que estava crucificado com ele. Era doido, né? Você é um ladrão. Enquanto esse aí está criticando, mas você, o outro também, Jesus podia ter dito, você é um ladrão também. Amado Jesus. Mas como ele lhes ama, e aqui a lição de hoje está dizendo que nós precisamos, a palavra-chave é aceitação. E aquele moço criticava e outro, poderemos dizer, pedia perdão. A vitória está aí, aceitar. Aleluia. Nós vimos hoje
muitas pessoas desgrangeadas por aí de qualquer forma, porque ele não quer mais aceitar o Evangelho como ele é. Não é, irmãos? O Evangelho, ele acha que é apenas para ele. Mas Jesus podia ter dado aquela sentença, aquele segundo ladrão. Você vai ser condenado com ele. Você praticou as mesmas obras. Mas veja a diferença daquele que aceita e aquele que não aceita. Eu fico pensando em Cornélio. A Bíblia diz que temente, orava, dava esmola e Deus se agradou daquele trabalho. Mas ele, por dar esmola, por ser temente a Deus, hoje a gente vê, todo mundo é temente a Deus, ele mata, rouba, desordem, faz tudo, mas tudo faz Deus. Mas a vitória veio aceitar o sacrifício da cruz. Cornélio, como temente, a Bíblia diz que era temente. Mas ele precisava de ouvir a voz do Evangelho. Ele precisa de aceitar o Evangelho. Porque, meu amado, se for para o esquadro, nós não merecíamos estar aqui. Pelo nosso livre hábito, pelo aquilo que faremos. Mas Jesus, havemos que adiante da fraqueza, mas nós o aceitamos. Nós o recebemos. E quando chegamos a Ele, Ele perdoou, e a Bíblia diz que Ele nos perdoou, pegou os nossos pecados e jogou fora. E é em um lugar que ninguém acha. É um lugar que ninguém pode chegar lá e pegar e aqui. Não, porque Jesus, meus amados irmãos, Ele veio para salvar e buscar os que estavam perdidos. Oh, Jesus amado. Precisamos de ouvir o Evangelho, precisamos de aceitar o Evangelho. Porque, meus queridos, eu disse hoje a uma pessoa que muitas vezes se anda com o Evangelho. Mas esse cara mesmo estava ligado, um cigarro no bico, fumando e falando do Evangelho, falando que tinha Deus no coração. E eu fui preciso levar a palavra mais dura. Eu digo que seu coração está cheio de 51. Jesus não habita em lugar desse. É isso, meus queridos irmãos, que Deus não habita em muitos lugares que a gente pensa que Ele está. Deus habita em um lugar limpo, em um lugar que Ele possa se mover e falar como se revelou a Cornélio. E nós vemos tantas pessoas na Bíblia, irmão, que Deus chamou, ou que Jesus chamou através de revelar-se a Ele, de mostrar-se a Ele. E hoje precisamos de crer no Evangelho como ele é. Veja, meu segundo ponto nos fala a salvação dos gentios. Deus usou Deus ordenou a um anjo que fosse, mostra, diz a Cornélio o que é preciso. Mas Deus não deixou somente em Cornélio, mas Deus também mostrou a Pedro que alguém vinha atrás. E eu fico pensando no trabalhar de Deus, como o irmão já leu, aí falou sobre aquele homem encontrado no caminho de Damasco. Revelou-se a Paulo, derribou Paulo, levou Paulo à cegueira, aleluia, mas também foi lá em Ananias
E revelou-se a Ananias como ele deveria fazer. Aleluia. Porque Deus, irmão, ele tem um mérito de trabalhar. Deus não traz confusão. Porque ele sabe trabalhar dentro de um padrão, e o padrão é as Escrituras. Jesus não trabalha fora do padrão das Escrituras. É verdade. Aleluia. Amado Jesus. E aqui poderemos ver, se Deus não tivesse, Jesus não tivesse, ou Deus não tivesse mandado um anjo, quer dizer também a mesma coisa, falar com Cornélio, foi aí que abriu a porta. Os gentios, pessoas o quê? Imundos. Aleluia. Gentios, vamos dizer assim, a Bíblia não é uma causa de gentios é uma nação. Que nação? Eu vou comparar assim, uma nação com um povo leproso. Sim. Gentio não tinha direito. Mas Deus deu direito. Amém, irmão? Deus tirou a parede, como já disse, tirou a parede entre os samaritanos e os judeus. Deus tirou a parede entre os judeus e os gentios. Aleluia. Aleluia! Porque o objetivo de Jesus era abranger a todos. Aleluia. Era que todos pudessem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Que todos pudessem chegar ao entendimento. Aleluia. Aleluia! E por isso ele tirou, ou quebrou, ou derrubou a parede que existia. Aí eu me pergunto, Jesus é o mesmo? Jesus ainda pode se revelar? Sim. Jesus ainda tem anjo à disposição? Tem, irmão. Aleluia. Glórias a Deus. É por isso que muitas vezes nós não podemos receber ninguém mal, É verdade. porque não sabemos com quem estamos falando, É. Aleluia. não é? Esse. Teve pessoas que hospedou anjo em casa sem saber que era anjo. Sim. E nós poderemos, vamos ler o nosso segundo ponto. Veja bem, Aleluia. a salvação dos gentios. A pregação aos gentios, Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e a sua casa. Sua pregação é totalmente, muito bem, porque apontava para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber algum êxito principal que a sua mensagem percorria principalmente Deus ama a todos. Todas as pessoas, que judeus, que gentios, são objeto do amor de Deus. Amém, irmãos? Aqui a gente vê casa daqui, anel para lá, faculdade para lá e tanta outras coisas. Mas, irmãos, Deus aqui não mostra se Cornélio era ou não era. Eu sei que a morte de Cornélio era uma pessoa e precisava de aceitar Jesus. Amado Jesus. Né, irmão? Precisava de viver uma vida, apesar que já era um temente, mas ele ainda tinha que fazer novas mudanças. Sim. Aleluia. Ele ainda tinha que nascer de novo. Aleluia. Por quê? Amado Jesus. Se Cornélio, por ser temente a Deus, por dar esmola, por ajudar alguém, tivesse alcançado a salvação, estava fora da palavra de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus não se contradiz. Ela é a mesma. A palavra de Deus. Se Cornélio fosse salvo, aí como era agora que Jesus tinha dito a Nicodemo? Necessário é nascer de novo. Aí Cornélio ia ser salvo sem nascer de novo. Era contradizer a Bíblia. Verdade. E você precisa, irmão, nós precisamos de experiência para que quando alguém chegue, aleluia, querendo contradizer a Bíblia, a palavra de Deus, nós não aceitamos
ficamos até calados, faça. Agora eu não faço. Aleluia. Porque isto é contradizer a Bíblia. E quem se contradiz a Bíblia, ele não é salvo. Porque uma pessoa que nem Cornélio precisou de uma mensagem de Pedro. E aí, irmão? Se não nascer, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer, não pode entrar no reino de Deus. Então, meus amados, então Pedro foi lá e pregou o Evangelho, deu lá a mensagem da cruz, aleluia, e as pessoas que, judeus que, aleluia, e que gentios, eram objeto do amor de Deus. Então, isso é que alegra a igreja, isso é que nos alegra, porque o Deus, aleluia, que veio à Judéia, ao Deus que apareceu, que nasceu lá em Belém, aleluia, é o Deus que está, aleluia, permanente no meio da sua igreja. Aleluia. Esta é a nossa alegria. Aleluia. É de sabermos que Ele pode, Ele age e Ele tem a sua forma de agir. Glórias a Jesus. Nunca queira botar Deus, irmão, em segundo lugar para agir como você pensa. Aleluia. Ore e espere o tempo de Deus. É verdade. Ore e espere que Jesus haja. Glórias a Deus. O agir é dele. E aqui ele pregou e mostrou que tanto judeus como grego era objeto do amor de Deus. E em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele idoso, seja ele novo. Seja você professor e seja você analfabeto. Aleluia. Seja você, aleluia, cheio de sabedoria. Seja você, aleluia, muitas vezes que não conhecem, aleluia, nada, mas sabem que Deus nos amou, que Deus é amigo, que Ele vai agir na vida daquele que o aceita. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. E muitas vezes Deus age, a gente fica, muitas vezes Deus age de uma forma tão rápida que muitas vezes a gente nem percebe. É verdade. Não sabe que sim? Sim. Deus age assim de uma forma tão grande que muitas vezes lá do outro lado você vai dizer, É verdade. foi Deus, foi Jesus É. Isso. que fez isso. Porque nós não poderíamos fazer. Nós não poderíamos agir como aconteceu, realizar como Aleluia. aconteceu. Não, somente Ele é que pode e ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glórias. Então precisamos, irmão, de confiarmos e esperarmos que Ele pode fazer. Então veja bem que Ele ama, aqui conforme já lemos, Ele ama a todos. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o elo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Está Aleluia. em Cristo. Está a salvação. Não está em Cristo e não está salvo. Aleluia. É verdade. Você já pensou, irmão? Mas eu vou fazer que nem Cornélio. Eu vou ser uma pessoa temente. Mas tem que nascer de novo. Amado Jesus. Eu vou dar o que tenho, Pedro, uma certa feita, eu fui falar isso. Se eu pegar tudo que tenho e der aos pobres, se eu não tiver amor, se eu não tiver na graça, se eu não tiver no plano de Deus, tudo é vão. Não vale nada. Seu dízimo, sua oferta, sua presença aqui é maravilhosa. Sim ou não? Mas o melhor é obedecer. O melhor é aceitar o plano de Deus. O melhor é andar de cabeça erguida, adiante das circunstâncias, mas dizer, Deus, eu estou aqui. Amém? Então tudo está em Cristo. Ele é o centro.
Aleluia. Ele é o centro da salvação, ele é o centro do Evangelho. Por isso que uma certa feita ele disse, sem mim, Nada podeis. não vai adiante. Aleluia. Pode aparecer, você pega um bocado de papel no jornal e você faz um fogo grande. Aí daqui a 5 minutos, quando você vem, só está... Acabou, só tem fundo, só tem aquele... Não sei nem como é que chama aquele que fica. São pós. Só um pó, muito bem. Mas eu fico pensando, irmão, conforme nos diz... Glória a Jesus. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, levou mais, como já foi dito, 6 irmãos com ele. Quando se apresentou, você disse: o que o senhor quer? O que o senhor deseja? Ficou ali. No dia seguinte, Cornélio convidou: vem cá, entra aqui. A pessoa, irmão, as coisas de Deus dentro do plano, irmão, aleluia, dentro da vontade de Deus. Ei, vem cá, entra aqui. E quando eles entraram na casa de Cornélio, que Pedro começou a falar, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Está na nossa lição, na leitura em graça. Aleluia. Glórias a Deus. E caiu sobre eles o quê? O Espírito Santo, todos foram cheios. Então, meus amados, a nossa alegria é porque Deus chama, Deus transforma, Deus prepara, aleluia, Deus cuida, aleluia, e nos dá vitória, e dá-nos um direito de irmos morar no céu. Esta é a alegria. Pedro chegou ali, começou a falar a mensagem da cruz. A gente chegou lá na frente e disse: oxente, alguém parece que queria botar uns obstáculos no meio, está dado, parece com os 2 últimos versículos da leitura de graça. Alguém, sabe? E aí o que é que vai acontecer? Quem pode impedir esses homens a água? Glória a Jesus. Se eles aceitarem, você quer impedir porque eles é gentil? Deus não faz diferença. Aleluia. Deus não faz diferença, Ele não faz exceção. Por que você quer impedir dele descer a água? Aleluia. Glória a Jesus. Para você pode haver diferença. Para mim pode haver diferença, mas para Jesus não. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus amado. Eu digo aos irmãos, não me tenham por grosso, não me tenham por ignorância. Eu ainda creio no Evangelho. Glórias a Deus. E o Evangelho é aquele, há meus 50 e poucos anos. Não, tem pregador que está pregando aí, as coisas vão ficando novas. Né? É Bíblia construída para aqui, Bíblia para lá. Mas o Evangelho, a palavra é a mesma. Vá para o vocabulário e a palavra é a mesma. Então, é a causa de nós continuarmos louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque Deus, na pessoa de Jesus, é quem sabe cuidar de cada um de nós. Aleluia. Não é, irmão? Verdade. Então, aqui, veja bem, irmãos, isto é a minha alegria. Glória a Deus. A fala aqui no segundo sobreponto, a convenção dos gentios. A mensagem da cruz, irmão, é uma chamada ao arrependimento. Sim. Semana dos lá umas pessoas lá, é uma missa ali, é outra ali, é outra ali, é outra ali. Aí quando eles chegam, aí vão beber de cachaça. Aí estão com um cigarro no bico. Aí eu perguntei: o que foi que vocês aprenderam lá? Aleluia. É? O que foi que você aprendeu lá? Porque eu vou ver, você vai para lá, você vai para lá a semana inteira. Mas quando chega, esqueceu. Amém? Vamos esquecer daquilo que recebemos do Senhor. Guarda o que tem, disse o anjo lá em Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa.
Então precisamos de conservar a palavra que aceitamos e sabemos que Jesus é o centro do nosso viver, é o centro da nossa caminhada, é o centro, aleluia, que pode resolver a minha e a tua causa, a causa que muitas vezes não podemos resolver, mas Ele é o centro. Amado Ele Jesus. sabe a necessidade. Ele sabia que Cornélio precisava do encontro. Sim. Tudo era temente ele como a família, mas ele tinha que ter um encontro. Sim. Ele tinha que aceitar. Então, meus amados, aqui, a chamada convenção dos gentios, irmãos, era a mensagem da cruz. E quando Jesus chama, aí vem o arrependimento. E quando vem o arrependimento na nossa vida, nós sentimos aquele desejo. De quê? De mudar. Porque o Evangelho vai nos ensinando. Né? Às vezes a gente fica até triste, irmão, quando vê um crente chegar na igreja de mês e meio, de 15 dias, às vezes nem bota muita força para chegar. Mas quando chega na igreja, aquela... Você já fez pipoca? Você já fez pipoca? Eu tenho um rapaz chamado Marco que é bom de pipoca. Até pipoca, até pelo chão olho, mas pessoas que prega. Se for possível, ninguém prega, só ele só. E muitas vezes, para pregar, tem que dizer, só é 20 minutos, viu? Porque se der liberdade, você vai ficar. Mas quando sai dali, se esqueceu do Evangelho, 8 dias, 15 dias, e aparecer. É uma mensagem muito fraca. Aleluia. Porque quem come, quem tem bom apetite, se alimenta bem. Amado Jesus. E quando a gente sabe que hoje a comida é boa, tem uma comida melhor do que na casa de Deus, irmãos? É? Não tem. Você pode ser riquíssimo. Aleluia. Você pode ter aí É aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana: ei, você bebe dessa água, você vai voltar. Aleluia. Você vai vir abrir outra vez ao poço. Mas se você beber da água que eu te der, vai nascer de você uma fonte. Aleluia. Você vai ter direito, aleluia. Então, meus amados irmãos, que Deus continue nos abençoando, que nós possa, aleluia, nos arrepender. Jesus chama, aleluia, a gente aceita, cremos, como diz aqui, quem Jesus, e será perdoado todos os salvos, e portanto salvo nas suas soberania e graça. Deus havia incluído o seu plano de salvação a todos, ou aos judeus que arrependidos professassem o seu nome, o nome de Jesus Cristo. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em que Jesus crer em Jesus para receber a salvação. Todos judeus, todos gentios, necessário se arrepender para ser salvos. Aí está o alvo. Se tornar-se uma nova pessoa. Amado Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vou deixar o restinho do tempo para o João. Glórias a Deus. Terceiro ponto, o segundo, depois fazer as perguntas para o João. Aleluia. Graças a Deus. Meus amados, graças a Deus. Eu sou grato a Deus. Não é por isso que eu vou já passar aqui na escola, eu creio que nós vamos já finalizar. Vamos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem concedido. Já estamos gratos a Deus com duas mensagens da parte de Deus que já ouvimos da parte do Senhor Jesus. E eu creio que já nos abasteceu bem a sua palavra através da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é importante demais no coração do homem, seja ele qual for. Ninguém é salvo à força. Não é? A gente já sabe disso pela palavra de Deus, que o apóstolo passou aqui, muito importante essa palavra. Né?
às vezes alguém se preocupa tanto, mas por que ninguém chegou no Evangelho, não se salvou, não foi liberto, não se converte a Cristo? Porque é preciso que aquela pessoa que ouve o Evangelho gere nele fé dentro dele, para poder agora realmente passar a obedecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E como eu já falei, ninguém salva ninguém à força. É necessário pregar o Evangelho e o Espírito Santo achar lugar a convencer a vida daquele que ouve o Espírito Santo. E quando ele ouve, aí o Espírito Santo age e convence ele através do lugar que ele deu ao Espírito Santo. Nesse ponto aqui, 3, eu não vou nem repassar aqui, irmãos, eu estou grato a Deus, irmãos, pelo tudo que Graças a Deus. o Espírito derramado sobre os gentios. Já observou? Mas já deu aqui uma lapidada boa, né, passando por os gentios aqui, os irmãos que estavam ali, os judeus e demais, né? Então Deus veio para libertar este povo aqui. O Espírito prometido, o batismo no Espírito Santo, é experimentado pelos gentios na casa de Cornélio. Já passou lá, quando eles pregavam a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo, a pregação do Evangelho, ouvida, bem ouvida e crida, ela gera vida. Aleluia. Entendeu, irmão? Olha, quando nós estamos até na casa de Deus mesmo, irmão, que nós ouvimos bem a palavra de Deus, bem ouvida, a palavra de Cristo, nós começamos, irmão, a sentir algo diferente dentro de nós, porque a palavra de Deus, ela gera vida. E você vai ver que aqui, irmãos, eles receberam, né, realmente o Espírito Santo, né, quando essa mensagem foi programada, diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 10, versículo 44 a 46, foi um dos fatos mais bacanas que aconteceu nos dias da igreja primitiva, anos mais tarde, durante os primeiros conselhos da igreja em Jerusalém. Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Porque quando Deus faz promessa, Deus cumpre a promessa. Toda promessa que Deus faz, se for Deus que está fazendo, pode ficar ciente quem tiver na palavra de Jesus Cristo, após vai acontecer realmente. E foi o que aconteceu diante dessas palavras da promessa do Senhor Jesus naqueles dias atuais. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo experiência pentecostal, do batismo do Espírito Santo, era bênção derramada, feita aos gentios. A promessa de Deus que foi derramada ali no poder do Pentecostes sobre aqueles que ali estavam, e ainda Deus tem promessa para crer. Se ele crê no Evangelho do nosso Senhor Jesus, Jesus ainda hoje ele quer batizar sempre com o Espírito Santo. É a promessa de Cristo. A dar este batismo aos cristãos que dê lugar ao Espírito Santo. Por isso que eu digo aos irmãos, sempre aquele irmãos, preste muita atenção às palavras de Jesus, quando for lida, quando for dirigida, não se preocupe quem está dirigindo a palavra, mas veja se é a palavra que está na Bíblia, e se você está com sua Bíblia, lendo, valendo também, e testificando que a mensagem não é daquele irmão, mas a mensagem que está sendo lida é do Espírito Santo. Essa mensagem vai fazer um grande efeito na vida daquele que ouve crer. Eu e você, e todos os que creem em Cristo, somos contemplados com essa promessa de Deus. Eu não vou descer aqui. Se nós cremos, aí eu e você, os judeus, os gregos, todos nós. Pastor já vai lá para dentro do aqui, porque eu já estou grato para parar por aqui. Né? Rico, pobres, branco, preto, quem sabe ler, quem não sabe, quem tem anel, quem não tem. A mensagem do Evangelho, a promessa de Deus é para quem crê e quem dá lugar ao Espírito Santo. Esse recebe o dom e a graça de Cristo através do Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Mas que Deus possa abençoar a sua igreja. Eu não vou nem prosseguir mais aqui não. Deus possa continuar abençoando você, os irmãos também, nesta palavra de Deus, o Espírito recebido. Isso é muito importante. Você que ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, continue, primeiramente, em obediência, em zelo com a palavra, e pedindo a Ele, porque vai chegar o dia de receber o batismo do Espírito Santo. Aleluia.
Primeiro ouvindo, crendo na palavra e sendo unido ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que essa promessa chegará também a você, como chegou para mim, chegou para outros, assim chegará para vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, nós vamos para as perguntas nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As perguntinhas, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, com uma palavra muito boa, temos ouvido, temos aprendido, da parte do Senhor Jesus Cristo. A primeira pergunta desta noite, irmãos, de acordo com a lição, qual era o propósito da revelação feita a Cornélio? A inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Aleluia. Muito bem. Quem está com a lição, professor? Tem alguém? Eu não. Aqui tem não, aqui tem não. Muito bem. A da irmã não, professor. Eu acho bom escutar aqueles que estão com a lição do professor, porque eles vão mexer com a cabecinha lá dentro. Eles vão trabalhar forçado. Né, lá dentro. Isso que eu perguntei aqui, é importante isso aqui. Agora tem hora que a gente diz, né? Mas vamos lá. Mas vocês têm essa, é importante. Segunda, para que Pedro levaria o Evangelho? Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. Muito bem. Aleluia. Sai para dentro, irmão, da lição, pesado. Você podia ter explicar essa lição aí, sem eu olhar para as perguntas. Deu uma dor na minha cabeça. E isso é muito importante que os irmãos mexem na Bíblia para descobrir mais a palavra de Deus, irmão, o Evangelho de Cristo. Vamos lá. Terceira pergunta. De acordo com a lição, quais são os principais eixos que podemos receber na pregação de Pedro na casa de Cornélio? Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama todos. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Muito bem, aqui está só Deus ama a todos e quer salvar a todos. Aleluia. Cristo é o Senhor de todos. Muito bem. 4. Segundo a lição, qual foi um dos fatos mais marcantes da igreja primitiva? O batismo no Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio. Muito bem. Atos 10, 44 e 46. Muito Foi bem. um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Passou até da língua. Muito bem, na casa de Cornélio. 5. O que marcou o Pentecoste gentílico? Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos foi um Pentecoste visto e ouvido. É visto e ouvido. A palavra de Deus, irmãos, é assim, né? É visto e ouvido e ver os sinais acontecerem. Meus amados, que Deus em Cristo abençoe a sua igreja em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar a Deus com o corinho, né? Aleluia. Aí, seguindo, nós vamos aumentar o textuário e assim nós prosseguimos. Vamos louvar a Deus com o corinho do hino de número 5. Com este hino nós iremos, quando ele fala do Senhor Jesus, vamos orar com os irmãos comigo. Maravilhoso Deus, Pai, que está nos céus, abençoa teus servos, creio tua obra. Deus vai nos entregar, Pai, tenha misericórdia e ajude em nome do Senhor Jesus. E aqueles que precisam, Senhor, de uma porta aberta, as portas do Senhor teu servo passará salvo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hino número 5, irmãos. Hino número 5. Espiritual e corpo, oferto a ti, Senhor, com hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, potente fogo santo, do céu vem do céu.
sangue me comprou. Eu quero a tua graça, por te sempre sou. Eu tudo a Deus consagrado, em Cristo me voltar, pudesse fogo santo do céu, vem do céu. Amém. Glória a Jesus. Convidamos a igreja a seguir nossa sintonia e nós iremos ler o texto lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, na igreja do Senhor, e assim nós prosseguimos. Texto áureo. Respondeu. Então Pedro. Pode haver, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados este que também receberem? Como nós, o Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 47. Amém. Você pode trabalhar? Agradecendo a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amado Jesus. Amém, meus amados. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa, os irmãos que estão presentes, os que não puderam chegar, olha por nós ali em Belém, para Deus continuar nos abençoando, certo? Em saúde e levantando o homem para nos ajudar. Não é? A Seara precisa de companheiros para nos ajudar. Oramos maravilhoso. Pai Senhor, Pai Santo, Amado, Senhor, te agradecemos Jesus por Cristo, esse trabalho realizado neste meu Pai. abençoa os céus, Nós te agradecemos, Senhor por Deus Senhor, que não puderam ajudar, por mais mas pedimos que o Senhor abençoe, continue abençoando a esse igreja, palavra de Deus. todos para a Que nós caminhada, possamos, meu Pai, compreender vai conosco abençoando a sua toda a nossa palavra. família. Nós te Abençoe agradecemos e leve em paz nossos em irmãos. nome de Jesus. E amém. Pai, glória a Deus. Amém.